Esta análise parte de uma obra historiográfica medieval, a História Compostelana, uma crónica episcopal que foi escrita entre 1109 e 1149 em Santiago de Compostela, por cônegos próximos de Diego Gelmírez, de quem partiu a iniciativa para a sua elaboração. O principal objetivo desta obra é exaltar a Diocese Compostelana e registar os feitos de Gelmírez, o seu primeiro arcebispo, pelo que, de um modo geral, os redatores são contemporâneos em relação aos eventos que relatam. Este estudo trata o modo como estes cronistas, ao longo da primeira metade do século XII, entendiam e representaram o espaço português do seu tempo, tendo como objetivos primordiais compreender os momentos em que Portugal sobrevém no texto entendido no seu todo e aqueles que destacam regiões dentro deste conjunto territorial, analisar a evolução política deste território e, por fim, comentar as passagens em que se faz sentir a influência da geografia política sobre a eclesiástica neste espaço. O vocábulo Portugal refere-se a toda a área que se estendia do Minho ao Mondego, evidentemente, quando é aplicado aos títulos dos seus governantes. Dona Teresa é referida como Infanta de Portugal, Rainha de Portugal e Afonso Henriques como Infante de Portugal. Alguns episódios tratam questões eclesiásticas que diziam respeito a toda a Espanha, pelo que Portugal surge nestas passagens entendido no seu todo como uma região equivalente à Galiza, Castela, Aragão, zonas mais reduzidas como Terra de Campos ou mais abrangentes como a Extremadura, entendida no século XII como área de fronteira com o Islão. Este é o caso do capítulo que comenta decretos discutidos no Concílio de Leão, que aconteceu em 1114. Estes decretos deveriam ser observados tanto em Terra de Campos, Castela, Portugal, Galiza, Extremadura e Aragão. Outros capítulos narram o percurso de legados papais por terras peninsulares. Em 2 momentos, a região portuguesa é uma das visitadas por esses enviados. Sobre Deusdedit, que celebrou um concílio em Valladolid em 1123, o cronista Pedro Márcio escreve que esse cardeal se dirigiu a Braga e por terras de Portugal chegou até Terra de Campos. Acerca de Humberto, enviado à Península Ibérica pelo Papa Honório, no outono de 1129, o mesmo cronista escreveu que se dirigiu a Portugal e, desviando o seu caminho, chegou finalmente a Carrión. Os assuntos tratados nestes 2 últimos exemplos são de cariz peninsular e, como tal, respeitam a Portugal no seu conjunto, apesar de o espaço visitado por estes cardeais, na realidade, corresponder à região a norte do Douro. Outras passagens mencionam expressamente uma porção de território em Portugal e delimitam-na pela linha do Douro. Esse é o caso do senhorio que Santiago tinha em Portugal, 2 igrejas em Braga, São Vítor e São Frutuoso, e a Vila da Covilhã em Ponte Lima. O cônego Geraldo escreve que essas possessões se situavam em terras de Portugal, desde o rio Lima até ao Douro. É possível que Geraldo, neste caso, quisesse referir-se à fronteira entre os territórios diocesanos de Braga e Tui, que à época se situava no Lima, especificando a posse de lugares por Compostela em território diocesano bracarense. Por outro lado, o espaço demarcado por Geraldo prolonga-se a sul até ao Douro. Portanto, o objetivo do cronista seria, sobretudo, esclarecer que estas propriedades se situavam numa grande área portuguesa e, para isso, delimita a antiga circunscrição portucalense compreendida entre o Lima e o Douro, destacando uma região dentro do Portugal mais amplo que continuaria a manter para o redator uma identidade própria. Do mesmo modo, acerca da expedição que a Rainha Urraca e Gelmírez empreenderam contra Dona Teresa em 1121, ficou registado que, tomada grande parte de Portugal, o arcebispo e a rainha sitiaram a Rainha de Portugal e Linhoso e depois foram até ao Douro. À semelhança do exemplo anterior, esta afirmação será exagerada. Geraldo queria novamente demonstrar o poder militar do arcebispo de Compostela a sul do Minho, alongando a sua intervenção até ao Douro, que aparece no texto novo como uma espécie de limite territorial e, neste sentido, lembra ao leitor a antiga divisão entre os condados de Portocala e Coimbra, e de tempos ainda mais recuados o período romano em que se tornou a fronteira entre as províncias da Lusitânia e da Galésia. Este carácter fronteiriço parecia ainda não ter completamente perdido ainda na primeira metade do século XII. Por último, num episódio que enumera vários lugares costeiros que se situavam na área compreendida entre Coimbra e os Pirineus e que eram alvo de ataque de muçulmanos, o cronista Geraldo começa por referir Portugal e no meio depois outros locais galegos, como Salnés e Nemancos. Seguindo 2 traduções da crónica, este Portugalium que aqui se vê equivale a Portugal, toda a área de Coimbra ao Minho. Contudo, uma vez que Geraldo inclui Portugal depois da cidade de Coimbra e cidades galegas ou regiões de pequena dimensão depois de Portugal,
Este Portugaliam poderá antes referir-se a uma região mais pequena, apenas a região portugalense, ou mesmo à cidade do Porto, cuja grafia latina era igual a Portugal, e que das principais cidades portuguesas da altura era a mais próxima da costa. Além disso, note-se que não é feita uma associação direta entre Coimbra e Portugal, é antes instituído que existiam várias regiões costeiras, desde Coimbra, a começar pela Portugália. O mesmo episódio refere cidades costeiras no sul da península, sob ocupação islâmica, de onde partiam esses ataques. Os navios islâmicos provinham de lugares como Sevilha, Silves e Lisboa. De um modo geral, eram muçulmanos que habitavam as zonas costeiras, desde Sevilha até Coimbra, e contornando a costa do noroeste peninsular, devastavam e saqueavam regiões costeiras desde Coimbra até os Pirineus. Coimbra aparece nestes excertos assim como uma cidade fronteiriça de referência que dividia as duas civilizações. Num outro capítulo, o último excerto que aqui se lê, é narrado um confronto entre tropas muçulmanas e cristãs nas proximidades de Lisboa. Provavelmente é uma expedição levada a cabo por Dom Raimundo em finais de 1094 ou inícios de 1095 para recuperar Lisboa, que entretanto caíra em poder das forças islâmicas. O que se retém destes excertos é o interesse da localização de Lisboa, é acima de tudo considerada pelos compostelanos como um importante centro islâmico e uma cidade muito disputada entre as duas religiões em finais do século XI. Além disso, Lisboa, que durante um breve período fez parte dos domínios de Raimundo, nunca é associada a esses domínios ou a Raimundo neste excerto que se lhe refere, do mesmo modo que Coimbra nunca é associada a Portugal, Coimbra onde durante mais tempo assentou a fronteira com o Islão. Verificamos que são cidades apenas consideradas por estes cronistas no contexto do confronto entre cristãos e muçulmanos, excetuando os momentos em que Coimbra indica a sede da diocese. Portanto, talvez a área cristã a sul do Douro constituísse ainda, na ótica destes cronistas, um conjunto territorial suficientemente distinto e ainda um pouco afastado da realidade do núcleo portugalense tradicional, apesar dos capítulos analisados já terem sido compostos no governo de Dona Teresa. Considerando o modo como os cronistas entendiam o poder exercido sobre Portugal no seu sentido mais amplo, é possível observar no texto um desenvolvimento progressivo da autonomia política deste território, desde o tempo em que ele era governado por Raimundo até à época de Afonso Henriques, ou seja, desde 1090, 91 até 1139, que é o ano em que termina o relato compostelano. Relativamente a Dom Raimundo, um dos capítulos de onde se retirou o primeiro excerto designa-o Senhor de toda a Galiza, sem que possamos precisar a data deste episódio, mas tudo indica que o cronista se referia à Galiza nuclear, porque as datas extremas deste intervalo de possibilidades vão de 1100 a 1107. O segundo excerto informa que, quando Raimundo obteve o governo da Galiza, houve um desentendimento entre cidadãos compostelanos e senhores galegos, a que Raimundo tentou pôr termo com um decreto emitido em 1095. Depreende-se que o problema apontado pelo cronista data da época em que Raimundo governava toda a faixa ocidental do Reino Leonês e que deveria ter iniciado por altura em que o conde chegou ao noroeste peninsular. Agora, pretenderia o redator compostelano evocar a Galiza altomedieval e concretamente remeter para o momento da concessão desse território a Raimundo por Afonso VI? É uma pergunta que provavelmente não tem uma resposta muito definida. A mesma expressão é utilizada pelo cronista Geraldo, quando descreve a reunião que teve lugar em Leão em dezembro de 1107, após a morte de Raimundo. Nesse evento, de acordo com a história compostelana, Afonso VI recorda perante senhores galegos que Raimundo tinha obtido o governo e o direito da Galiza, como se lê na terceira citação. Também neste episódio é ambíguo se o cronista alude apenas à Galiza nuclear ou especificamente ao momento em que foi entregue a Raimundo toda a zona ocidental dos domínios de Afonso VI. Neste conselho, os nobres galegos juraram ao infante Afonso Raimundes que este seria rei da Galiza se a sua mãe, Urraca, casasse novamente, o que, pelo menos teoricamente, remete para o antigo reino de Garcia II, apesar de Henrique já governar Portugal há vários anos, quando decorreu esta reunião. Como analisou Hermelindo Portela, um biógrafo de Gelmires, a partir de documentos redigidos por Gelmires enquanto notário de Raimundo, antes de ser bispo, Gelmires apresenta o poder de Raimundo como emanando diretamente de Deus e não do rei, o que manifesta o prolongamento da ideia de soberania que vinha desde o tempo de Garcia II como rei deste território, que integrava Portugal e Coimbra.
Por isso, tendo em conta estas duas passagens, pode pelo menos ponderar-se que Gelmíras conceberia a ideia da restauração do antigo reino da Galiza, sob o domínio de Raimundo ou do seu filho Afonso Raimundes, pelo menos a um nível ideológico, e até ao início dos problemas que se seguiram ao casamento de Urraca com Afonso I de Aragão. E o silêncio relativamente à autoridade de Dom Henrique em Portugal, penso que vem sustentar esta interpretação. No último capítulo, que aqui se encontra, datado de 1096, Geraldo informa que Raimundo possuía e governava a Galiza e a terra de Portugal e os seus senhorios. Neste caso, o relator já separa os dois territórios subordinados ao conde, cada um com a sua identidade, mas este Portugal poderá tanto referir-se ao Portugal mais amplo, como especificamente à região portucalense, já que em certos documentos Raimundo surge com poder especificamente em Coimbra e existe essa diferenciação entre Coimbra e Condado Portucalense. Ainda que esta seja a única vez que a crónica associa Raimundo a Portugal, é um episódio significativo, na medida em que Henrique nunca aparece na crónica com poder em Portugal, quando esteve vários anos a chefiar o território, mais que Raimundo, e numa cronologia mais próxima da composição da obra. Na fase do governo de Dona Teresa, Portugal já é considerado pelos redatores como uma região com grande autonomia política, separada da Galiza, não obstante a associação de Dona Teresa à Igreja e nobreza galegas, como se sabe, e também independentemente de o prelado compostelano, por vezes, ainda exercer influência a sul do Minho. Essa autonomia verifica-se especialmente nos episódios que narram tentativas de Dona Teresa de ocupar terras galegas, especialmente o primeiro, que é datado de 1121 e foi escrito também pela mesma altura. Desde logo salientam-se alusões ao rio Minho como fronteira entre Portugal e a Galiza. Esta fronteira assoma na obra pela primeira vez a propósito de uma questão eclesiástica, que veremos de seguida, mas neste capítulo surge já bem estabelecida num sentido político e militar. Este rio deveria constituir-se como uma barreira às pretensões de Dona Teresa de exercer influência política além do Minho, como acontece com Afonso Henriques. É também o sentimento de segurança que este rio proporciona que indica a sua natureza fronteiriça. De um lado estava situado o exército de Gelmíras e do Urraca, e do outro o exército dos portugueses. Gelmíras comenta, como se lê na primeira citação, que para os seus inimigos este rio era como um muro e que, passando, poderiam vencê-los, e depois logo a seguir, quando as tropas da rainha e do prelado entraram nas fronteiras de Portugal, provocaram a desorganização das hostes inimigas. Em segundo lugar, encontramos neste episódio várias referências aos portugueses, e é a única vez em que isso acontece na crónica. Existe um coletivo definido, os cidadãos de Compostela e de Iria, com a consciência de pertença à Galiza, que se opõe ao outro, os portugueses, que surgem dotados de uma identidade própria. Por último, é neste episódio que Geraldo começa a designar Teresa como rainha, título que a própria já usava na documentação desde 1117, remetendo para a sua linhagem régia, pelo que não há nada extraordinário nesta opção do cronista. O que é relevante é o facto de lhe atribuir este título pela primeira vez num capítulo que demonstra um conflito militar e uma fronteira política entre os territórios português e galego e as respectivas populações, fatores que todos conjugados denotam já uma forte identidade política portuguesa com Dona Teresa. Além disso, é também notória a mudança no tratamento que é conferido a Dona Teresa ao longo da narrativa. Até aqui aparece como infanta de Portugal, depois como senhora de todo Portugal, até ser referida como rainha de Portugal e até ao fim da crónica é assim mencionada. Isto deixa entrever que o meio compostelano encarava a situação política no seu território como evolutiva no sentido da autonomia. Num outro episódio de contenda militar na fronteira, desta vez entre Teresa e Afonso VII em 1127, o cronista Pedro Márcio designa Portugal como reino, embora não explicitamente, porque não aparece a palavra Portugal, e volta a fazê-lo quando escreve sobre desentendimentos entre Afonso Henriques e Afonso VII em 1137, também devido à ocupação de terras galegas. No primeiro caso, o relator escreveu que Dona Teresa não prestava serviço pelo reino que, em nome de Afonso VII, deveria ter. No segundo excerto, Afonso Henriques não se prestou estar encerrado no reino de Portugal e ocupou Tui e outros castelos que pertenciam ao imperador. Ainda que no segundo destes momentos Afonso VII fosse já imperador, é imperador desde 1135, em nenhum Portugal já tinha um estatuto de reino, como se sabe, mas Pedro Márcio escreveu estes episódios entre 1145 e 49, quando Portugal já era considerado reino pelo poder leonês desde 1143,
Portanto, penso que o cronista transporta uma realidade que conhecia para uma cronologia mais recuada. Simultaneamente, a designação de Portugal como reino acompanha um poder mais independente e subversivo de Teresa e do seu filho contra Leão e o arcebispo de Compostela, através da ocupação indevida de regiões na Galiza, que normalmente são Límia, Toronho e Tui. Fernão Pérez de Trava aparece pela primeira vez com autoridade no território Aquim-Minho pela mão de Geraldo, numa cronologia que anda à volta de 1121. O discurso do cronista deixa entrever um gradual envolvimento do conde de Trava neste território. Primeiro, Fernão Pérez tinha ido a Portugal e, passado algum tempo, era já cônsul em Portugal. A atuação política de Fernão Pérez em Portugal é vista pelo cronista seguinte, Pedro Márcio, à luz de um estatuto mais independente deste território, tendo em conta, como já vimos, que o redator escreveu na segunda metade da década de 40. A relação do conde galego com Dona Teresa é explicitamente referida como ilegítima e o seu poder em Portugal é desprestigiado, porque a crónica diz que aqui atuava como príncipe. Deste modo, o cronista remete para a Batalha de São Mamede. Todo o segundo excerto refere-se a essa batalha, mesmo que não diretamente. O cronista escreveu que Afonso Henriques retirou o território português, que era a sua pátria, pela força a Fernão Pérez, sugerindo que este confronto repôs novamente o poder legítimo neste espaço, expulsando dele uma autoridade galega que era indevida. Esta geografia política de Portugal, que a história compostelana desenha, não coincide com uma igreja portuguesa submetida à Braga, apesar de haver na crónica alguns indícios de uma correspondência entre a diocese bracarense e o espaço político e geográfico do condado, como se verá. No caso de Braga, a sua jurisdição estendia-se a dioceses galegas e Compostela teve o bispado de Coimbra durante algum tempo como sufragâneo. Por outro lado, o texto anuncia as primeiras contendas entre bispados portugueses, ao referir a discussão entre os prelados Hugo, Gonçalo e Pai Mendes, ou seja, entre Porto, Coimbra e Braga, sobre os limites territoriais das respectivas dioceses. No primeiro caso, Hugo do Porto diz que pretende denunciar ao Papa Calixto os bispos de Coimbra e Braga porque interferem nas suas paróquias. No segundo caso, há novamente uma referência a uma contenda entre Braga e Porto. Além disso, como já se disse atrás, a Igreja de Santiago possuía propriedades em Portugal, 2 igrejas bracarenses e a Vila da Corrilhã. Curiosamente, os episódios que se referem a este senhorio eclesiástico denunciam também a emergência da fronteira no Minho entre Portugal e a Galiza. No primeiro caso, trata-se do famoso Pio Latrocínio. Gelmírez levou de Braga relíquias de santos que, como diz a crónica, eram defensores e patronos de Portugal, e não descansa até que estes tivessem passado o Minho para terras galegas, onde estariam em segurança depois de terem sido roubados do local onde pertenciam. E o texto refere diretamente que este rio separa Portugal da Galiza. Já quando atravessa o Minho com um exército em 1121, episódio que já atrás foi comentado, o objetivo do prelado é não só expulsar Teresa da Galiza e realçar a barreira que o rio representava para as tropas portuguesas, como também recuperar os lugares compostelanos que, à época, disputava com Pai Mendes. Terá sido uma espécie de 2 em 1 para o arcebispo de Compostela. No terceiro excerto, o mesmo arcebispo de Braga, Pai Mendes, recusou ir a Tui para discutir estas posições com Gelmírez, deslocou-se até ao Minho e falou, ou terá sido antes gritar, para a outra margem, que não o atravessaria e não devolveria a Santiago os lugares em litígio, reproduzindo a ideia de que aquele rio constituía um limite de segurança para si, que estava politicamente sujeito ao poder de Dona Teresa. Pode constatar-se que estes episódios traduzem uma desarmonia entre o estabelecimento do Minho como uma região fronteiriça entre Portugal e a Galiza e a existência de um senhorio compostelano em terras de Portugal. Isto era uma disputa eclesiástica que tem uma raiz histórica. Estas propriedades tinham sido atribuídas a Santiago nos séculos IX e X, quando os territórios não estavam ainda separados politicamente. De modo ainda mais significativo, mas provavelmente de forma involuntária, o capítulo sobre Pai Mendes traduz o empenho do arcebispo em fazer corresponder a geografia política do condado à geografia eclesiástica da diocese de Braga, quando recusa devolver a Santiago estas propriedades, ao mesmo tempo que rejeita atravessar o rio. Devem agora sublinhar-se as ideias principais que retiramos da história compostelana sobre o território português, começando por uma escala alargada. Portugal emerge no texto como uma região hispânica, em capítulos que abordam questões relativas à Igreja Peninsular e que difundem, portanto, uma consciência da unidade da Espanha a partir de um âmbito eclesiástico.
Quando a crónica focaliza o espaço português, contém ainda, em certas passagens, algumas reminiscências dos dois blocos políticos existentes à chegada de Raimundo e Henrique ao noroeste peninsular, sendo que a região a sul do Douro é somente considerada num contexto de confronto entre muçulmanos e cristãos, e o velho condado de Portugal surge na fonte bem demarcado e com uma importância maior dentro de todo o conjunto português. Esta é a área em Portugal onde Gelmírias demonstrou o seu poder, seja para invadir o território em campanhas militares, recuperar o seu senhorio eclesiástico ou roubar relíquias bracarenses. Observando Portugal, entendido no seu todo, assiste ao longo da narrativa a uma evolução política do território. O texto começa por refletir uma certa nostalgia da concepção antiga do reino de Garcia II, quando recua à época do governo de Dom Raimundo, ignora o período henriquino e passa diretamente para o tempo de Dona Teresa. O período da sua chefia é retratado como uma fase de amadurecimento político do espaço português e de definição do Minho como zona de fronteira com a Galiza, passando a crónica a enfatizar contendas militares nesta região fronteiriça, embora ainda se verifique a ingerência do arcebispo a sul do Minho. Com Afonso Henriques, as contendas mantêm-se, mas a autonomia portuguesa está melhor consolidada e espelha o tempo do registro dos acontecimentos pelo cônego Pedro Márcio, quando Portugal já era um reino, o que permitiu a este cronista considerar o poder de Fernão Pérez de Trava em Portugal como estranho e a influência galega, de um modo geral, mais difícil daqui se fazer sentir. Por fim, paralelamente à constituição do Minho como fronteira política e militar, a crónica testemunha a interferência que esta divisão começava a ter na organização eclesiástica do condado, nomeadamente na existência de propriedades compostelanas em espaço português. E terminei a minha apresentação.